Podcast. Amigos do A Voz da Arquibancada, aqui no Podcast Timão, olha, comemorando os 48 anos de Gaviões da Fiel, uma presença ilustre. Estamos aqui no Parque São Jorge e nada mais, nada menos que Wanda La Selva. Olha, esse nome já significa muito, não só na história do Corinthians, mas principalmente na história dos Gaviões da Fiel, pois estamos falando do Armando Flávio La Selva, o sócio número 1, o fundador dos Gaviões da Fiel. Muito prazer, que legal participação. Vou chamar de senhora por educação, mas ela vai brigar comigo. Vou mesmo. É um prazer, uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui hoje para assistir à palestra do Rafael Terpins, filho do Sérgio Terpins, que foi um grande companheiro de Flávio La Selva. Em todas as jornadas, o Sérgio e o Flávio estavam nos bastidores, né, reivindicando o que viam de errado no Corinthians, né? O Vadielu, que não queria eternizar no Corinthians, e eles fizeram uma revolução e tiraram o Vadi. E o Flávio nunca apanhou, porque o Flávio ele falava verbalmente, mas muitos dos gaviões apanharam pelos capangas do Vadielu, os chamados os capangas do Vadielu. Então, eu acho que e o dinheiro do clube. E eu acho o seguinte, hoje em dia o Corinthians está um pouquinho eletizado, entendeu? A dificuldade do torcedor comprar um ingresso, o ingresso é muito caro, a dificuldade para ele chegar, para se locomover nos dias de jogo, começando quase às 10 horas, porque a Globo quer transmitir, sabe? É judiar do povo, isso é judiar do povo. Então, eu acho que eles deveriam reagir e começar a cobrar mais o clube. Porque é importante, né, que a torcida fique cada vez mais. A torcida ainda continua muito resistente, né? Parece que essa lição do Flávio e dos outros integrantes daquela época, desde a época da ditadura, que eles lutaram num período muito sombrio. Como que era conviver com o Flávio, sabendo que eles estavam lutando contra o Vadielu, que era do Arena, né? Então ele tinha os capangas deles que recebiam, batiam, agrediam nos torcedores, e tinha aquele tal negócio, aquele medo de ser perseguido pelos militares. Como que era a convivência naquela época? Olha, você sabe, o Júlio de Toledo, que é um dos presidentes, e o próprio Flávio foi perseguido pelo DOPS, né? Agora, o Flávio, como ele era advogado, ele era muito ligado a Dom Paulo Evaristo Aires. Então, ele estava sempre junto a Dom Paulo para liberar os presos políticos, né? Mas eles foram muito questionados, sim, pelo DOPS. Eles foram a primeira torcida a abrir a faixa Anistia Ampla, Geral e Restrita. Você vai no Museu da Resistência, eles não podem citar o nome da torcida, mas quando passa a filmagem, é a Gaviões, você entendeu? Então, eles também atuaram nessa parte política, né? Tudo era pelo povo. Naquela época foi junto com o jornalista Antônio Carlos Fon, né, um chinesinho bravo, que levou a faixa junto com, né, com Chico, com Flávio, e depois daquilo a perseguição aumentou muito. Sim, né? Demais, como que a senhora pessoalmente sentia medo? A senhora também frequentava, Olha, né? eu vou te falar, eu tenho diferença de idade do Flávio bem grande, né? E eu fiquei sabendo pelo Júlio de Toledo, o presidente da Gaviões,
recentemente que eles foram perseguidos pelo DOPS, porque se meus pais soubessem, nossa, ia ser um negócio, você sabe? Eu que fiquei sabendo recente disso, entendeu? Que chamavam toda hora eles do DOPS e o Tuma falava assim, não, eles são apenas uma torcida, eles são apenas uma torcida, não tem cunho político, você entendeu? Mas eles estavam lá. O Flávio, ele deixou um buraco enorme na torcida do Corinthians e até hoje ele é uma referência. A quadra dos Gaviões da Fiel leva o nome Flávio Laselva, tudo Sim. mais. Mas qual lição que a senhora acha que é a maior lição que o Flávio deixou para a torcida corintiana de forma geral? Olha, a ideologia dele, que não é difícil as pessoas continuarem. Eu sempre digo, as pessoas não são insubstituíveis. Se tiver vontade, faz. Então, resgatar. Você falou, o Flávio é nome da quadra dos Gaviões, aqui perto do fórum, onde era o fórum, na Rua Talma de Oliveira, tem uma praça, professor Flávio Tadeu Garcia Laselva, e tem uma escola no Jardim Ângela, chamada Escola de Primeiro e Segundo Grau, professor Flávio Laselva, entendeu? E nós estivemos na escola diversas vezes, porque as crianças queriam saber sobre o patrono, né? Então, nós passamos que o Flávio não era só Corinthians, não era só Gaviões, mas ele estudava. Ele fez Direito, Teologia e Letras, você entendeu? Então, ele humanizava, entendeu? Quando nós fizemos o evento em 2008, em homenagem ao Flávio, nós reunimos turma dos Gaviões, da faculdade, da escola, de todos os lugares, você entendeu? E nós fizemos esse encontro, né? Mas o que eu gostaria, eu gostaria que alguém tomasse uma atitude, porque nada é impossível, e revertesse essa situação. O Flávio, se tinha algum problema no jogo, ele estava sempre olhando para a arquibancada. Se alguém cometesse alguma infração, ele já sabia, ele ia, ele subia, ele suspendia a pessoa, né? Ele suspendia por 30 dias ou até expulsava. Hoje não se faz mais isso. Você vê alguma coisa, tal, mas não tem uma atitude, entendeu? Agora, para encerrar aqui, nós estamos no Parque São Jorge, um lugar importantíssimo para todos nós corintianos. E relembrando a memória do grande Flávio Laselva, quero que a senhora deixe então um recado para a fiel torcida, agora em seu nome. E agradecendo a sua participação aqui no A Voz da Arquibancada no podcast Timão. Eu que agradeço a vocês, estou sempre à disposição, né? E eu gostaria, como eu disse a você, que algum presidente, o Flávio não é insubstituível, dá para dar uma continuidade, fazer uma limpeza, entendeu? Estou de volta para falar sobre aquela agressão sofrida pelo Jonathan, aquele torcedor em Curitiba que foi espancado de forma covarde. Porque briga é uma coisa, agora covardia é outra. Também não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de violência, não. Quero primeiro lembrar a vocês que o Jonathan ele foi para Curitiba não com os Gaviões da Fiel, não foi de caravana não. Ele foi com ônibus que saíram da zona sul de São Paulo, saíram do bairro do Jardim São Luís. Eram ônibus de torcedores independentes até mesmo da torcida organizada. É uma galera que sempre vai aos jogos, sempre está no dia a dia do Corinthians. Então o que aconteceu foi o seguinte: como esse pessoal não saiu dos Gaviões, eles não mandaram um ofício
lá para a polícia de Curitiba, para a polícia militar do Paraná. E eles chegaram lá cedo, sem escolta. Como não havia isolamento nas áreas ao entorno do estádio ainda, ou não sei nem se fazem lá no Couto Pereira, o que aconteceu foi o seguinte: esse ônibus entrou numa rua errada, e é a rua que fica sediada a torcida Império Verde, o Império Alviverde do Curitiba. Então, no que eles entram nessa rua errada e desembarcam do ônibus, acontece o confronto, o que acabou gerando até esse fato lamentável com o Jonathan. Então que fiquem claro a todos vocês que não houve participação dos Gaviões da Fiel, que não houve participação de torcida organizada, apesar de que alguns membros que estavam neste ônibus que saiu de um bar na zona sul de São Paulo eram sim membros da torcida, mas de forma nenhuma eles saíram junto com as caravanas, junto com os ônibus que partiram da sede dos Gaviões da Fiel. Então que fique esclarecido isso e bola pra frente. O Jonathan está bem, tem um filho, deu até entrevista, tá no blog do Chico Lang, vocês podem procurar lá no gazetesportiva.com ou gazetesportiva.net, eu não lembro agora qual que é o site, e que fique esclarecido, o Jonathan é sim membro dos Gaviões, porém ele não foi com os Gaviões da Fiel para Curitiba. Um grande abraço para vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, segue o jogo, amanhã, sábado, se vocês quiserem ir, aniversário dos Gaviões da Fiel, 48 anos, 48 anos, rapaz, o tempo passa, hein, de 69 para cá, 49 anos, e vocês são nossos convidados, quadra aberta, teremos lá o Samba da Praça, a partir das 19 horas, é só chegar. Se você está ouvindo isso depois do sábado, sinto lhe informar, já foi, um grande abraço, fui. Podcast.